Olá, eu sou nova por aqui, eu me chamo Letícia. Desde já eu quero pedir a colaboração de vocês para me ajudar a fazer com que esse canal cresça, né? Então deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal, vai me ajudar bastante. E vai ajudar também pessoas que precisam estar ouvindo o que eu gosto de falar, o que eu gosto de fazer, que é estar passando a minha experiência de vida, compartilhando com as pessoas. E eu quero conversar aqui com vocês, quero falar hoje um pouquinho sobre o medo. Primeiro eu quero fazer a pergunta para vocês. O que é o medo, você que tem medo, mas medo mesmo, não medo assim, um medinho, não. É o medo que faça com que você, que te paralisa, que faça com que você, assim, deixe de fazer as coisas que você tem vontade, que você deixe de sonhar, deixe de colocar em prática os seus sonhos, os seus desejos, os seus propósitos. Eu gostaria muito de saber. Eu vou compartilhar aqui com vocês. A iluminação não tá muito legal, mas eu não vou deixar isso me atrapalhar o vídeo, não. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma experiência que eu tive, que foi, assim, um divisor de águas, assim, pra mim, na minha vida. E foi esses dias atrás. Eu estava vindo do trabalho à noite e passei na minha ex-sogra pegar minhas filhas, como faço, né? E quase que todos os dias, quando elas ficam lá. E aí, na hora que eu tava vindo embora, acabou a gasolina do carro. Só que a gasolina acabou na subida. Não era uma subida assim, forte, assim, bem forte, não. Mas era uma subida. E aí o que aconteceu? No meu desespero, eu. O que eu fiz? Passou um carro assim, bem rápido. E já buzinou na hora que. Assim que acabou a gasolina, que eu parei o carro, passou um carro bem rápido, deu aquela buzinada, tipo assim, achando que eu era folgada, né, de estar parando o carro ali, no meio da subida. E aí, eu, no meu desespero de tirar logo as minhas filhas de dentro do carro, o que eu fiz? Eu só coloquei no freio de pé, meu carro é automático, coloquei no freio de pé, só que eu esqueci de colocar no pé. E aí eu desci eu desci do carro, o carro começou a descer. E ele pega impulso muito rápido. E aí imagina o desespero, né? Aí as minhas filhas começaram a entrar em pânico, gritavam desesperadamente, mãe, mãe. E eu queria segurar o carro e eu corria. Segundo a minha filha, eu corria muito. Eu não lembro, porque eu entrei em choque depois que o carro parou. E aí eu segurei, eu corria, segurando no carro, na porta do carro, para tentar parar o carro. E é óbvio que eu não ia conseguir fazer parar o carro. E eu pensava, o que vai ser, meu Deus, a hora que esse carro parar lá embaixo, quando terminar a subida. Quando esse carro parar. Porque o impulso é muito rápido, ele pega impulso muito rápido. E naquele desespero, no meio, naquele desespero, Deus fez um milagre. O carro fez isso aqui, sozinho. Ele fez uma volta e foi parar no condomínio. Foi parar na portaria do condomínio. É óbvio que ele entrou, né, com a força que tava, pegando dois carros e arrancou o para-choque de um carro e parou. E graças a Deus eu pude ver que minhas filhas estavam bem, mas o susto continuava, né? O susto continuava. Eu
Eu estava em choque, as mãos das minhas filhas geladas, minha filha reclamando que estava doendo a barriga dela, mas era de medo. E aí eu pude. Gente, a iluminação não tá legal, tá ficando meio escuro o celular, eu não sei o que é, mas eu vou terminar, eu vou concluir esse vídeo. A iluminação não vai fazer com que eu pare de gravar. Porque eu sei, eu tenho certeza que alguém tá precisando ouvir isso que eu vou dizer agora. Eu sempre tive muito medo da morte. Desde sempre, desde muito criança. Eu tinha muito medo de perder a minha mãe, né? E aí o que aconteceu? O que eu aprendi? Que tem coisas que não estão no nosso controle. Tem coisas que estão no nosso controle, mas tem coisas que não estão. Está no controle do Pai, de Deus. Isso mesmo. E, e eu pude, o que eu aprendi com isso? Que mesmo com muito medo da morte, eu fiquei sem poder fazer nada naquele momento, que minhas filhas precisavam tanto de mim. Eu não pude parar o carro, né? Foi Deus quem parou. Então, assim, eu tenho 46 anos e eu sempre tive muito medo, como eu disse aqui, desde muito pequena, da morte, né? Então, assim, o medo me paralisava, o medo deixa, assim, até esses dias atrás, antes de acontecer isso, eu deixei de iniciar muitas coisas na minha vida, né? Então, hoje eu estou aqui falando para vocês, não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo te parar. Se você tem vontade de iniciar um projeto, se você tem vontade de escrever um livro, se você tem vontade de começar um canal, se você tem vontade de ter uma casa, se você tem vontade de ter um carro, comece. Dê o primeiro passo. Comece uma terapia. Em primeiro lugar, uma terapia com Deus, sabe? É a melhor terapia. Ele é seu melhor amigo. Rasgue seu coração para ele. Ele já sabe do medo que você tem, mas ele quer que você pronuncie, ele quer que você fale. Acabou meu medo? Não. Mas eu comecei a trabalhar nisso, eu comecei a passar a ver que com medo, eu não, com medo ou sem medo, não é essa a frase que eu quero colocar. Que mesmo se você estiver com medo, e se tiver que acontecer, vai acontecer, né? Tem coisas que não estão no seu controle. É óbvio que foi, eu não digo uma irresponsabilidade, mas foi assim, não sei a palavra exata aqui, um esquecimento que eu deveria ter posto no P para o carro não ter descido, mas eu não me culpo. No começo eu me culpava, mas eu parei de me culpar, porque foi naquele desespero de mãe, de querer tirar minhas filhas logo de dentro do carro, para que não viesse outro carro e batesse, né? Então, e daí acabou acontecendo outra coisa, que é o carro descendo. Então, o medo, até alguns dias atrás, me paralisavam de muita coisa. E aí eu comecei a falar, não, por mais triste que seja, por mais difícil que seja, tem coisas que não estão no nosso controle. Tem coisa que está no seu controle, que é possível fazer, que você precisa começar a fazer na sua vida, para os seus filhos, né? Quem tem marido, para o seu marido, para os seus pais. Mas tem coisas que não dá, tem coisas que não estão no seu controle. É o sobrenatural, não dá, não é com você. Não faz parte. Não faz parte. É para que você faça, para que você. Não tem, gente. Não tem o que fazer. Tem coisas que não tem o que fazer. Não tem como você controlar aquilo. Certas situações, certas coisas. E, e foi isso que eu aprendi. Então, assim, assim como eu falo aqui nesse canal, né? Que eu quero compartilhar as minhas experiências de vida com vocês e não quero esperar estar pronta para começar a fazer isso. E é isso. Então, assim, eu gostaria muito de saber o que te paralisa.
Qual é o medo que sempre te paralisou, que sempre te fez parar? E que você precisa, que sempre te estagnou? E que não espere acontecer algo, entendeu? Pra você abrir os olhos. Comece, dê o primeiro passo. Peça pra Deus tirar esse medo, arrancar esse medo do seu coração, que você precisa colocar em prática, começar a colocar em prática seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades. Começar a fazer o bem pra você, começar a pensar em você, começar a ter amor próprio. O que te paralisa? Qual é? Do que você tem medo? Esse medo é tão gigante, né? Ele começa pequenininho e depois ele parece um gigante com o passar dos anos, o passar do tempo, ele parece um gigante que quer te engolir no dia a dia. E é assim que acontecia comigo. E é assim que ainda acontece comigo. Mas eu passei a ver o medo de forma diferente. Eu preciso encarar o medo. Eu preciso começar a enfrentar esse gigante. E você também. Comece a fazer isso. Gente, o tema de hoje é isso. Sobre o medo. Qual é o seu? Você tem? Ele é pequeno? Ele já é um gigante? Ele já quer te engolir? Ele já te engole todos os dias? Tá na hora de você começar a parar, abrir seus olhos, abrir seu coração, abrir sua boca para Deus, para que Ele arranque esse medo de você. O que você precisa começar a fazer? Hoje. Não é amanhã, é hoje. Para esse medo deixar de existir em você. Talvez não de uma hora para outra, não totalmente, num dia, num piscar de olhos, mas ele te deixando aos poucos. Você mostrar para ele aquela frase, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Não é mostrar pros problemas. Pro seu Deus o tamanho dos problemas. É mostrar pros problemas o tamanho do seu Deus. Você pode. Você talvez ainda não saiba a força que você tem. Talvez não tenha coragem, porque às vezes a gente não tem coragem mesmo. Mas a gente precisa, não pode esperar ter coragem. Precisa começar a enfrentar o medo, o que te estagna, o que estagna a sua vida, o que te faz parar, o que te paralisa, sabe? Você precisa dar o primeiro passo, assim como eu comecei a dar. Infelizmente, teve que acontecer alguma coisa, graças a Deus, não terminou, não deu ruim, não terminou num final trágico, graças a Deus. O meu agradecimento muito a Deus por isso. Graças a Deus, terminou tudo bem, eu estou bem, minhas filhas estão bem, mas talvez precise acontecer isso pra eu virar a chave, né? E você? Vai esperar acontecer alguma coisa na sua vida pra você virar a chave? Será que precisa acontecer alguma coisa na sua vida pra você virar a chave? Não espere. Não espere. Comece hoje. Mesmo que seja um passo, um levantar, um mover. Mas comece hoje. Ó, um beijo. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal para me ajudar. Que eu sei que, assim como eu também assisto muitos vídeos motivacionais, eu assisto muitas palestras, assim como muitas pessoas já me ajudaram, né? Através de vídeo, levando sua palavra, e vai chegando até a gente. A minha também, eu tenho certeza que tem alguém precisando ouvir, que alguém vai ouvir, que alguém vai falar, opa, eu tava precisando ouvir isso. Era uma palavra dessa que eu precisava ouvir. Eu tenho certeza que Deus vai me indicar para pessoas certas que realmente precisam ouvir, que realmente precisam estar ouvindo hoje sobre o medo. Uma palavra, nem que não seja o vídeo todo, mas uma palavra que eu disse nesse vídeo, que já fez você dar um clique em você, pra mim já tá sendo válido. Eu já tô feliz por isso. Ó, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.